Olá, vamos a mais uma aula resolvendo exercícios do nosso conteúdo do curso de PCP, agora tratando do tópico ainda em previsão da demanda, explorando a média exponencial e média com tendência. Vamos lá aos exercícios. Bom, primeiro, para recapitular um pouco do anterior da média móvel e introduzir aí a média exponencial móvel. Ele diz o seguinte: uma empresa utiliza-se de dois métodos para realizar a previsão da demanda, a média móvel e a média exponencial móvel. Foi realizada a previsão de vendas do produto Blazer Privilege para o mês de abril. Sabe-se que a demanda real nos períodos anteriores foi de 102 unidades em fevereiro e 138 em março, sendo que a previsão de vendas realizadas para o mês de março foi de 116 unidades para ambos os métodos. Ao realizar a previsão da demanda pelo método da média móvel, adota-se dois períodos e a média exponencial utiliza-se um fator alfa de 0,4. Faça a previsão para os dois métodos e determine qual seria o método com menor erro ao realizar a previsão de vendas do mês de abril, sendo que ao findar deste mês as vendas totalizaram 108 unidades. Então vamos lá, entender aqui. Então é simples, né? Ele nos dá a demanda de fevereiro e março e quer saber a previsão para abril usando os dois métodos. Então, primeira coisa, quando ele fala, usando o método da média móvel, eu quero usar dois períodos. Então, para a média móvel, dois períodos. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a média móvel, lembra? É simplesmente a média dos períodos anteriores. Eu quero a previsão para abril, então eu peguei aqui a demanda de fevereiro, mais a demanda de março, dividi por 2, né? Está aqui, média móvel simples. Somei esse, mais esse, dividir por 2, deu lá 120. Então a previsão seria 120. Ok? Agora vamos entender aqui a média exponencial móvel, e aqui eu quero usar um fator alfa 0,4. Vamos entender, ó. Aqui está montado, né? Mas a primeira coisa ele pede, ó, a demanda do período, a demanda do período anterior. Então tá aqui, ó. Ele indica lá, né? Ó, demanda do período anterior. Qual que é o período anterior? É o mês de março. Desculpa, aqui é a previsão do período anterior, tá certo? Não é a demanda, previsão. Previsão do período anterior, a gente está falando em abril, a previsão de março, ele me deu aqui, né? Ó, março, 116 unidades. Essa aqui é a previsão que tinha sido feita para o mês de março. Então, ó, é o mês anterior do que eu quero, que é abril. Coloquei aqui. Mais o alfa que a gente está usando é 0,4, está aqui, vezes, aí sim, a demanda do período anterior. Qual que foi a demanda de março? Ó, a demanda de março é essa aqui, né? Então, ó, a demanda de março veio para cá. Menos a previsão do período anterior. Previsão do período anterior, tínhamos feito aqui a previsão 116, está aqui. Resolvendo tudo isso, aqui eu não desenvolvi, né? Mas fazendo 38 menos 16 vezes 0,4 mais 116. Então eu vou ter lá aqui a previsão para o mês de abril usando média exponencial com alfa 0,4 vai ser de 124,8 unidades. Aí qual que estaria errando menos? Ele fala, ó, se, aí fazendo a comparação já sabendo, né, a demanda. Ó, a demanda de abril acabou sendo 108 unidades. Qual dos dois métodos errou menos? Então, vou ver aqui, né? Esse aqui previu 120 e foi 108. Deu um erro de 12. Esse aqui previu 125, vamos arredondar, 125 e previu 100, e a demanda real foi de 108. Então, errou 5 a mais, errou 17 unidades de diferença. Então, esse cara aqui errou menos. Então, nesse caso, nesse exemplo, a média móvel de 2 períodos errou menos.
ok? Vamos ao outro exercício. O exercício 2 diz o seguinte lá. A demanda a seguir é a mesma do exercício 2 apresentado no capítulo anterior, onde se determinou as previsões com média móvel. Para essa mesma demanda, determine as previsões com média exponencial móvel e verifique se este método apresenta mais ou menos erros. Então vamos lá. Ou seja, ó, o que ele diz? Peguei a mesma demanda lá ó, nos exercícios, quando a gente falou de média móvel, do exercício 2 lá, ok? Ó, se verificarem lá, é essa mesma demanda aqui. Então a gente vai testar agora ó, outro método sobre esta demanda, para ver se ele está errando mais ou menos. Nesse caso, a gente está tratando da média exponencial, então ó, vou testar aqui usando média exponencial com alfa 0,1, com alfa 0,5 e com alfa 0,8. Testar de 3 formas aqui. Então vamos lá. A gente viu lá no conteúdo, a aula explicando, e vocês lembram lá que ao usar esse método, a primeira previsão ela precisa ser determinada de alguma forma. Tá? Não dá para começar esse método sem ter uma primeira previsão determinada. Então aqui, o que a gente fez? Ó, eu peguei essa primeira demanda e falei, ó, ela é a previsão para os próximos períodos. Foi para cá e para cá, para os 3 métodos, tá certo? Então já ficou determinada esta previsão aí, porque eu preciso da primeira previsão. Aí, a partir disso, eu vou começar a fazer, então, as previsões daqui. Então, ó, coloquei como exemplo aqui do lado, ó. Então, vamos lá. Previsão com média móvel, com média exponencial, usando o alfa 0,1 para o período 3. Certo? Então, eu pus aqui, ó, período 3, alfa 0,1. Fazer essa previsão. Então, eu quero fazer esta previsão aqui, já está feita, né? O que eu faço lá na formulazinha? Ele diz, ó, é a demanda anterior. Se eu estou aqui, a demanda anterior do período anterior é 3315. Foi lá. Mais alfa, estou usando alfa 0,1, vezes previsão anterior. Eu estou aqui, a previsão do período anterior, do que eu estou, é essa aqui, né? Que é a que foi determinada previamente. Então, coloquei aqui. Menos a demanda anterior novamente. Estou aqui, demanda anterior é novamente o 3315. Certo? Resolvendo isso, então esse cara menos esse, vezes isso, mais isso, deu lá, ó. A previsão seria 3262, está aqui. Certo? Para o período 3, usando o alfa 0,1. Vamos lá continuar. E se eu fosse fazer a próxima aqui? Então, previsão para o período 4, continuo no alfa 0,1. Então, previsão para o período 4, alfa 0,1. Estou aqui. Ele vai lá, vamos lá. Opa. É a demanda anterior. Eu estou aqui, a minha demanda anterior é 30,06. 30,06. Mais o alfa que eu estou usando aqui, 0,1, vezes a previsão anterior. A minha previsão anterior agora é 3262. 3262. Menos a demanda anterior novamente, 3006. Novamente resolvendo tudo isso, tenho a previsão de 3236. Está aqui, 3236. E como outro exemplo, olha lá, coloquei aqui, se fosse ó, usando o alfa 0,5, está aqui, né? Não muda nada, né? Então eu vou fazer agora a previsão do período 5, certo? Período 5. Cadê período 5? Com alfa 0,5. Fazer esta previsão aqui. Alfa 0,5. Então vamos lá. Demanda anterior. Eu estou aqui, a minha demanda está aqui, né? Tudo bem? Aqui está numa tabela só todos os métodos, mas a demanda é essa aqui. Então eu coloquei a demanda do período anterior, 3,560. Mas, agora eu estou tratando de alfa 0,5, vezes demanda anterior. Estou aqui, a minha demanda anterior é 3,146. 3,146. Menos a demanda anterior. Está aqui, 3,560. Eu fiquei em dúvida agora se eu falei aqui, né? Aqui é a previsão anterior, 3146. Está aqui, previsão anterior. Aqui, demanda anterior, 3560.
E é isso, resolvendo aí, temos 3353, a previsão. E assim por diante, né? Da mesma forma, acho os erros, né? Então sempre ó, a demanda menos a previsão que eu fiz dá o erro. Nesse caso aqui, né, ó, a demanda menos a previsão que eu fiz dá o erro. Aqui, por exemplo, ó, a demanda menos a previsão com alfa 0,8 que eu fiz aqui dá o erro. Tá certo? É porque está numa tabela só, mas é isso, né? Feito isso, a gente, pensando lá no exercício anterior, a gente tinha simulado a média móvel e o que tinha dado o menor erro médio lá tinha dado 207, né? Aí se a gente olhar isso aqui, que é a mesma demanda, quais foram os erros médios? Olha, 183, 236 e 271. Então imagine que testando, né, essas 6 formas, né? Fizemos 3 formas a média móvel e agora 3 formas a média exponencial. Testamos 6 modelos diferentes. Entre todos eles, para essa demanda, para esse comportamento da demanda, a forma que ao longo do tempo se mostrou errar menos é essa aqui, né? Está errando menos, 183. A outra lá que estava errando menos era 207. Então, sendo 183, isso quer dizer, ó, aparentemente, para essa demanda, seria ideal eu fazer previsões usando média exponencial com alfa 0,1. Em teoria, me levaria a menores erros segundo o histórico. Aí. Tudo certo? E temos mais um exercício que, na verdade, é só para pegar essa ideia da comparação, né? Então, fiz lá, ó, dei uma demanda, tá aqui a demanda, e vamos testar 4 métodos. Primeiro aqui, ó, então, média móvel de 2 períodos, que a gente viu anteriormente, achei o erro. E média móvel de 4 períodos, e achei o erro. Tá aqui. E, além disso, para essa mesma demanda, vou testar média exponencial com alfa 0,1, testei, achei o erro. E média exponencial com alfa 0,8, testei aqui, achei o erro. Então, ó, fazendo lá as continhas, como eu disse, né? Aqui a gente fez na unha, mostrando lá a continha certinha, mas isso você entendendo esse conceito, você aplica lá utilizando planilha eletrônica, o Excel, ou se você tem o software na empresa que faz previsões usando esses métodos, agora você consegue compreender o que eles fazem e o que eles estão testando, né? Até para você mudar os parâmetros lá na hora das previsões e ir simulando. Tudo bem? Então, diante dessa ideia aqui, qual foram os erros médios absolutos? Ó, aqui foi 22,5, aqui foi 24, aqui foi 18 e aqui foi 25. Coincidentemente, ó, vejam, não é só porque não quer dizer que sempre que alfa 0,1, que é baixo, vai dar o melhor resultado. Aqui coincidiu, né? Ó, novamente, usando alfa 0,1, a gente tem o menor erro. Então, nessa outra situação, eu usaria a média exponencial com alfa 0,1 para realizar as previsões. Ok? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.